Graça e paz, amém? Quero compartilhar uma palavra de Deus com você, nosso devocional nessa manhã. Salmo de número 15. Salmo de número 15. Esse Salmo de número 15, ele foi um salmo escrito por Davi. Davi escreveu o Salmo de número 15. Não sabemos quando exatamente Davi escreveu este salmo, mas alguns historiadores, comentaristas acreditam que o Davi escreveu esse Salmo de número 15 depois daquele episódio da arca. A arca de Deus estava na terra dos filisteus, e aí Davi decide trazer a arca para Jerusalém. E quando ele vai buscar essa arca, a Bíblia diz que colocam essa arca em cima de um carro novo, puxada por bois. E diz a palavra de Deus, você pode confirmar isso lá em 2 Samuel capítulo 6, diz que quando eles traziam a arca sobre os carros, puxado pelos bois, e em determinado momento os bois tropeçaram, e havia ali um homem chamado Uzá, que com uma boa intenção percebe que a arca pende para determinado lado, e essa arca ela ia cair, né? A impressão que ele teve é que no balanço do carro os bois tropeçam, o carro se move, e a arca que estava sendo transportada, ela pende para um lado, e Uzá estende a mão para segurar a arca, para que ela não caísse. A intenção era muito boa, mas a palavra de Deus diz que naquele momento Uzá foi fulminado. Deus o matou instantaneamente por ele ter tocado na arca. Aprendemos uma lição aqui já, né, irmãos? Porque às vezes nós temos uma boa intenção, às vezes a intenção é até boa, mas a maneira de se realizar talvez não esteja de acordo com o padrão correto, né? Tem muita gente com boas intenções, mas na hora de executar, não executa da maneira correta. Então alguns acreditam que Davi, ao escrever o Salmo de número 15, ele começou a refletir sobre este episódio, sobre este momento. E aí ele vai escrever o Salmo 15, se você abriu aí, ele começa dizendo: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ele começa a pensar e refletir, dizendo: Senhor, quem é que vai morar no teu santo monte? Porque imagine só, a intenção era boa, esse homem tinha uma boa intenção, Uzá, mas ele tentando ajudar, foi morto, foi fulminado. Então Davi começa agora a pensar: eu quero trazer a arca aqui para Jerusalém, mas ele começa a refletir: Senhor, quem é o cidadão do céu? Quem é a pessoa que vai morar com Deus? Quem, Senhor, vai habitar no teu templo, morar na tua casa? Quem morará no teu santo monte? E aí ele começa, essa é uma pergunta retórica, porque ele pergunta, os irmãos podem assentar, tá, irmãos? Eu vou fazer a leitura do texto com algumas explicações aqui rápidas. Não é uma pregação, é só uma palavra devocional aqui para preencher aí inundar o seu espírito aí, contagiar a sua alma e fortalecer o seu físico nessa manhã, amém? Fique à vontade. E aí ele faz essa pergunta retórica, porque ele pergunta e ele já quer ensinar, né? Ele já vai nos dar a resposta: quem é o cidadão do céu? Quem é a pessoa que vai morar com Deus? Quem há de morar no teu santo monte?
Quem é essa pessoa que vai se aproximar do Senhor, aquele que vai ter comunhão contigo? E ele começa a refletir neste salmo, e ele vai trazer a resposta a partir do versículo 2. Quem é que vai morar no teu santo monte, Senhor? No verso 2 ele começa: aquele que anda com sinceridade, ou aquele que anda sinceramente. Você já... Eu gosto dessa... É uma historinha que ilustra o significado da palavra sinceridade. E eu gosto sempre de lembrar ela, porque às vezes a gente conta essas histórias e você acaba lembrando da história e você consegue aplicar ela na sua vida. Mas a palavra sincero, ela é uma junção de duas palavras latinas, sine e cera. Sine, cera. A origem da palavra sincero, ela vem da junção dessas duas palavras latinas. Dizem que lá em Roma, quando os escultores, eles faziam as suas esculturas, as suas estátuas, e depois que a estátua estava pronta, feita, algumas estátuas apresentavam algumas imperfeições, algumas rachaduras. E aí, para esconder essas rachaduras, essas imperfeições, os escultores, eles iam lá e passavam cera nas rachaduras. E aí, com aquela cera, escondia-se as imperfeições, aquilo que estava defeituoso, né? Aquilo que não era bonito, era escondido com a cera. Então, quando os turistas vinham para comprar, né, para passear por aquelas feiras de Roma, eles vinham e os escultores honestos, eles faziam questão de dizer assim, que aquela escultura, aquele trabalho era sine cera, era sem cera. O que é que ele queria dizer? Ele queria dizer que, olha, a minha escultura não tem imperfeições, não tem cera. Você pode averiguar aqui, não tem cera, não tem rachadura, não tem imperfeição, não tem defeito, é sine cera, é sem cera. Então, o que é uma pessoa sincera, ou aquele que anda sinceramente, é aquele que não esconde as suas imperfeições, os seus defeitos, os seus erros, é aquele que assume, que tem responsabilidade com a vida, com o que faz, com o que realiza. Você está entendendo? Porque tem muita gente, eu já vi gente dizer assim, já vi irmãos chegarem para mim e dizer assim, olha, pastor, eu sou sincero, porque eu falo na cara. Eu sou sincero, porque eu falo na cara. O que eu tenho que falar, eu falo na cara. Você já ouviu isso? Tem gente que fala assim. Só que, me permita dizer algo para você, irmãos. Você ter esse tipo de conduta não quer dizer que você é sincero. Isso só mostra que você é sem noção. Você não tem noção das coisas. Porque o ser sincero não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Não é falar do outro, não é ser sincero em falar do outro, mas é ser sincero em falar de mim mesmo. Percebe? Davi, então, ele começa a meditar e começa a refletir sobre a situação, e ele começa a trazer essa resposta. Quem é que vai habitar no tabernáculo do Senhor? Quem é que vai morar no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica justiça. Ele não só sabe o que é justo, mas ele pratica justiça. Porque tem muita gente que sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas não faz o que é certo, e muitas vezes não faz o que é errado, não faz nada. Mas aqui diz que a pessoa que vai morar pratica justiça e fala a verdade de coração fala a verdade. Essa é a pessoa que vai morar no tabernáculo do Senhor. Anda sinceramente, pratica justiça e de coração fala a verdade. Verso 3, aquele que não difama com a sua língua. Você já falou mal de alguém, irmãos? Você já falou de alguém? Não precisa responder não,
Mas pensa aí, se você já não falou de um amigo, né? De um conhecido, do irmão, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma desonra contra o seu próximo. Verso 4, cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, contudo não muda. Aquele que se compromete, por mais que eu tenha dano naquilo que eu acordei com você, mas se eu fiz um acordo com você, eu vou cumprir, por mais que seja penoso para mim, por mais que eu tenha um dano, eu preciso cumprir, eu tenho uma palavra com você, eu tenho um compromisso com você. Vai chover, vai fazer sol, vai cair pedra, mas se eu fiz um compromisso, eu vou honrar esse compromisso. Verso 5, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, ou seja, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso jamais será abalado. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse Salmo 15, você concorda comigo que este salmo é um salmo bonito? Este salmo é um salmo muito bonito, é um salmo gostoso de ler. Mas quando Davi reflete sobre este salmo, ele deixa muito claro para mim, para você, ele tinha uma consciência de que é impossível para nós, é impossível morar no tabernáculo de Deus, nós estamos perdidos. Este salmo é uma denúncia, nós estamos perdidos, não há jeito para nós, porque nós não somos totalmente sinceros. Se você fizer uma avaliação sua, você vai chegar a essa conclusão: você não é uma pessoa totalmente sincera, você não pratica a justiça de maneira integral. Há situações em que você é parcial, você toma partido de algumas coisas, você não é completamente justo, você não fala toda a verdade, há coisas ocultas no seu coração, coisas que passam pela sua mente. Você não é totalmente verdadeiro, você até procura, mas você não fala toda a verdade, você esconde coisas. Há coisas que estão aí dentro de você escondidas. É uma denúncia contra nós, revelando para nós quem de fato nós somos e a impossibilidade de estarmos um dia com Deus. É uma denúncia, apesar de ser um salmo bonito, é uma denúncia contra nós. Nós difamamos pessoas. Quando menos esperamos, estamos falando de alguém. Nós difamamos pessoas. Então, quem é que vai morar? Quem de nós que vai morar no tabernáculo de Deus? Quem de nós que vai morar no santo monte do Senhor? Ninguém, irmãos. Ninguém. De acordo com este salmo, ninguém. Mas Deus, sabendo disso, um dia Deus olha do alto dos céus, Ele olha para a terra, e Ele fala: eu amo tanto eles, eu amo tanto esse povo, que eu quero resolver esse problema, eu quero eles para mim. E aí diz o texto de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, se tem alguém com essas características aqui, essa pessoa é Cristo, o próprio Filho de Deus. E se nós acreditarmos nesse Cristo, por causa dele, nós estaremos com ele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero fortalecer a sua fé nessa manhã com essa palavra. Nossa crença está nele. É Cristo que nos salva, é Ele que nos liberta, é Ele que sara, que cura, é Ele que vai nos levar um dia a uma promessa
Ele virá buscar a sua igreja e nós estamos aguardando, amém? Curva a sua cabeça, eu quero fazer uma oração nesta hora, em nome de Jesus. Pai, olha para nós nesta manhã, encontra-nos, Senhor, nesta casa de oração. Os teus servos que aqui estão aqui, meu Deus, para aprender um pouco mais da tua palavra, se dispuseram a estar aqui, deixaram o conforto do lar, mas nós te damos graça, porque fomos impulsionados pelo teu Espírito, é o teu Espírito que nos move, que nos atrai. Então nós te agradecemos nessa manhã pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, e a tua palavra diz que onde os teus servos se reúnem, aí o Senhor ordena a bênção. Então, libera do alto dos céus, Senhor, uma bênção especial, de acordo com cada necessidade, que cada necessidade nessa manhã seja suprida, por causa da bênção do Senhor que repousa sobre este lugar, sobre cada vida, sobre cada lar aqui representado, cada família. Nós recebemos, unimos a nossa fé nessa manhã, e nós já nos declaramos abençoados em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém, e graças a Deus por todas as coisas, aleluia.